Há quase 4 meses atrás, eu venho cada vez mais parando de jogar um certo jogo. Um jogo que praticamente desde o começo todo mundo que já jogou diz pra você não chegar perto, nunca jogar ele, nunca sequer encostar nele. Ou então você vai ficar preso a ele. E há alguns dias eu conheci um canal através de um vídeo muito bem feito falando sobre ele, falando sobre o jogo. E por causa disso, eu decidi fazer esse vídeo. Não jogue League of Legends. Eu jogo LoL faz mais ou menos uns 4 anos e quase que foi uma forçação de barra do universo para eu realmente querer me envolver com esse universo. Eu já tinha ouvido falar desse jogo desde o meu fundamental por conta de colegas mencionando e os vídeos do Anti abrindo baús. Mas foram só muitos anos depois que eu realmente comecei a jogar por conta de um amigo e colega de classe. E eu, obviamente, dei uma chance pro jogo, eu joguei ele pela primeira vez sozinho, não gostei. Fui chamado por outros amigos pra jogar, não gostei. No final, eu meio que não tinha muito interesse, ele se tornou basicamente um jogo parado no meu PC, que eu ia deletar algum dia. Até que em um certo momento eu conheci uma garota, comecei a namorar, ela conseguiu montar o PC e a mesa, e ela insistiu muito pra eu jogar. Mesmo eu dizendo que já tinha tentado 2 vezes, ela implorou para que eu jogasse novamente, que eu desse uma última chance. E foi aí que eu cometi o erro, porque eu tinha jogado bem mais, acabei entendendo como ele funcionava e peguei gosto por ele. Pela primeira vez eu tinha me aprofundado no jogo, achando um personagem o qual eu me divertia e ganhava, obviamente. Isso ficava mais forte porque a pessoa que eu amava estava junto comigo. E acabou que ela fez eu me aprofundar nas mecânicas, na evolução, nas histórias por trás. Depois de 2 tentativas falhas, eu fui fisgado para as profundezas desse jogo. Mas por que esse é um jogo que eu não recomendo você jogar? Bom, você pode se divertir no começo, achar legal e tudo mais, mas vai chegar algum momento em que você vai se frustrar, sua frustração vai ficar cada vez maior, você vai desistir dele e em algum momento você vai querer muito voltar, porque você já foi pego na armadilha do vício. A partir de agora, eu vou tentar explicar de um jeito que todo mundo, até quem não joga, consiga entender. Então vamos lá. O LoL é um jogo que se consiste em 2 times se enfrentando, cada um com 5 pessoas e cada um tendo sua rota para atuar. Você começa basicamente fazendo as coisas sozinho, até que com o passar do jogo, você cada vez mais tem que jogar com o time, ou pelo menos cumprir sua função para ajudar a chegar no objetivo final e ganhar o jogo. Você tem a necessidade de juntar ouro para comprar item, ficar mais forte, ganhar vantagem e o jogo. Mas ele é um jogo de time e eis o grande problema. Você não sabe quem tá do outro lado. Você basicamente, em grande parte, depende da sorte para conseguir ganhar. Porque dependendo de como ele joga, só um cara pode ser o suficiente para destruir a sua partida. Fazer com que sua vantagem não vale mais nada, perdendo o jogo, ficando puto e frustrado. E esse que é o grande problema do LoL. Diferente de boa parte dos jogos, onde você perde porque você não foi bom o suficiente, você perde mesmo fazendo tudo certo. Você perde por conta de uma coisa que você não tem controle. E depois, quando a partida acaba, você vai lá e fala: ok, a próxima eu ganho. Você faz isso e ou um cara do seu time é muito ruim, ou do time inimigo é muito bom. Você perde de novo e diz: ok, a próxima vai. O ciclo se repete tanto que você já tá frustrado, que você começa a jogar errado e você faz o time perder. Você já se desgastou tanto que você tá cansado, já não tá pensando direito, não tá raciocinando direito, mas por conta de você estar frustrado, você vai querer jogar a culpa no seu time. Vai fazer spam de interrogação no cara, seja porque ele não ajudou quando dava, porque você jogou errado, ou porque você não fez o dragão quando podia. E isso é tão real que quando você tem noção de mecânica do jogo, quanto menos você joga, melhor você joga. Só provando que cada partida frustrada, mesmo ganhando, quanto mais você joga, pior você fica. Isso tudo porque basicamente você perde 1 hora do seu dia por partida. Porque as partidas em si
duram cerca de 40, 50 minutos. Quando a partida é rápida, uns 20, 30. Mas além disso, você tem que procurar a sala, que já pode ser de 1 segundo até uns 2, 5, 10 minutos. Todos os 10 aceitarem, o que não acontece sempre, você tem escolha de champion, banir champion. Nesse meio tempo, pode ter um cara pedindo para trocar de rota contigo, e se você recusar, o seu aliado bane o seu champion. Por pura birra, você já gasta um tempo de espera, você já briga com o seu aliado, já tá estressado e o jogo sequer começou. Mas sinceramente, quem me dera se esse fosse o único problema. Porque além do seu aliado poder ser seu inimigo, você tem também o time de balanceamento da Riot. Atualmente, o LoL tem 168 champions jogáveis. Cada um tem suas classes, seus pontos fortes e fracos. Até hoje eles lançam champions, mas o grande problema é que a Riot lança os champions supostamente quebrados, mais fortes que o normal, e em sequência eles já são nerfados. Existem casos de champions que passaram por 3 nerfs seguidos em menos de uma semana. Ou seja, a Riot sequer dá um tempo para os jogadores aprenderem como ele funciona. Tanto para extrair o potencial dele, quanto descobrir a fraqueza dele. Por quê? Porque eles sempre querem manter, entre muitas aspas, os 50% de taxa de vitória para todos os champions. Acontece que depois de tantas atualizações, tanto em champions novos quanto nos antigos, chegou um momento em que simplesmente não dá mais para jogar do mesmo jeito que antes. Chega a um certo ponto em que fica praticamente injogável, porque tanto os itens quanto o champion foram nerfados até serem praticamente inúteis. Eu vou pegar, por exemplo, o Nasus. Ele é um lutador, meio tanque, e o item principal dele, por boa parte do tempo, foi a Força da Trindade. E o histórico de atualizações desse item tem um monte de alterações, às vezes até removendo status como mana por completo. E acontece que chegou num ponto em que nem dá mais vontade de fazer aquele item, porque basicamente ele virou inútil. E quando ele tem um bom substituto que faz tudo e mais um pouco, sabe o que a Riot faz? Eles removem do jogo. Um outro exemplo de um champion meio recente agora é a Briar. Inicialmente ela era para ser uma lutadora, isso nos planos da Riot. Só que os jogadores perceberam que também dava para fazer ela sendo jogada como assassina. Então os jogadores começaram a fazer itens de letalidade ou dano crítico. A Riot viu isso e fez diversos nerfs, alterou o champion por completo, só para ela ser injogável como assassina e ser apenas lutadora. O que mostra que você não pode jogar do jeito que você quer. Você só pode jogar do jeito que a Riot quer. Porque se você descobrir uma estratégia diferente ou um kit diferente que dá certo e é divertido, eles vão fazer o possível para que você não se divirta do jeito que você quer. Uma coisa que eu acabei lembrando no meio do vídeo é que, sabe o suposto 50% de taxa de vitória? E um desses problemas é o Mundial do League of Legends. Existem champions que não funcionam bem individualmente, necessitam de estratégias que dependem da cooperação do time para poder funcionar. Mas como você não tem chat de voz, e normalmente são estratégias que necessitam de serem treinadas e simuladas, você tem champions que são fracos na Ranked, mas no Mundial fazem bastante diferença. Por isso, mesmo esse champion tendo 40% de taxa de vitória, ele vai ser nerfado. E isso conta não só para o Mundial, mas também para o pessoal do elo mais alto. Você sofre por conta de uma minoria que consegue extrair bons frutos do champion. E não é todo mundo que vai conseguir. E mais uma coisa, lembra quando eu falei que faz mais ou menos uns 4 meses que eu não jogo tanto assim? O que me convenceu a fazer isso foi esse vídeo, que fala sobre o sistema de anti-cheat da Riot. E o grande problema é o fato de que ele é extremamente invasivo. Ele não funciona bem, destrói seu desempenho em outros jogos, já que você não pode jogar sem ele estar aberto. E existem relatos de pessoas dizendo que o PC simplesmente parou de funcionar, sem contar que ele fica tirando print do seu PC. Ou seja, privacidade zero. E detalhe, a Riot é da Tencent, e a Tencent é da China, e tudo que é da China é controlado pelo governo. E recentemente houve uma espécie de blackout de um sistema de segurança da Microsoft, que é justamente o sistema do Vanguard.
Esse blackout deu um prejuízo gigante para a Microsoft, que decidiu encerrar o funcionamento desse sistema invasivo. Sabe o que aconteceu? O LoL simplesmente começou a ficar instável e um monte de gente começou a quitar, porque supostamente o sistema do Vanguard não estava aberto, sendo que estava, porque o pessoal estava jogando. E eu não sei vocês, mas pra mim é muito coincidência isso tá acontecendo quando o sistema deles, extremamente invasivo, está prestes a acabar. Existem reclamações diárias de jogadores por conta do Vanguard. Ninguém gosta dessa porra, e eles só estão removendo porque literalmente foram forçados. Que bela empresa que se diz importar tanto com sua comunidade e seus jogadores. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer aqui no meio do vídeo, então vamos voltar pra programação normal. No final você não tem variações de itens para alterar o modo de jogar como você quer, porque qualquer champion tem a chance de tomar um nerf qualquer que sequer existe a necessidade, com exceção de alguns, que mesmo estando fortes ainda recebem algum buff, porque são populares, vendem skin e a Riot gosta deles. Então eles podem ser extremamente quebrados e com builds bem variáveis. E honestamente eu não vou citar os preços extremamente abusivos para conseguir skin. Na verdade, eu quero terminar esse vídeo falando da Elo Hell. Como qualquer jogo competitivo, o LoL possui ligas ou elos. Lembra de quando eu falei que o seu aliado pode ser seu inimigo? Então, aqui a gente tem a Elo Hell, onde basicamente o sistema da Riot quer que você seja apenas 50% de taxa de vitória, basicamente te impedindo de subir mais de elo. Se você tá ganhando muito e seus times estão jogando bem, em algum momento vai ter gente que perdeu 3 partidas seguidas por conta de pura birra e ficou negativo. E isso era um cuidado que os próprios jogadores tinham em mente, já que eles usavam os sites de análise e estatísticas do LoL para justamente ver as partidas anteriores dos outros jogadores e tentar garantir um pouco da vitória. Sabe o que a Riot fez? Censurou os nomes dos jogadores na tela de seleção de Champions. Ou seja, nem garantir que você tem chance de ganhar, você pode ter. Você tem que viver com medo nas mãos da Riot. Junta tudo isso que eu falei, a chance alta de tudo dar errado, exigir que você jogue no foco de 200% para ainda tentar ganhar, o time de balanceamento que estraga o seu modo de jogar, força você a jogar do modo que eles querem e você não poder ter o mínimo de garantia da sua vitória. No final, por que jogar esse jogo, sendo que vai ser um desperdício de tempo precioso da sua vida e um desgaste mental de tanto estresse? Eu não vejo um motivo para jogar, a não ser que você seja criador de conteúdo. Mas eu continuo jogando bem de vez em quando porque me dá saudade. Você já tá tão a fundo no vício que mesmo tentando, você tem dificuldade de sair dele. Você vai acabar criando uma dependência de voltar a jogar, às vezes até mesmo vendo vídeo. Tipo, quero fazer isso igual. Vamos ver se é divertido, vamos ver se funciona. Mas você sempre vai ficar frustrado por algo que não é sua culpa, que não tem porquê ou o que você melhorar, e mesmo assim, vai continuar tentando e falhando. Assim como o Gordox no final desse vídeo. Então, não jogue esse jogo, não jogue League of Legends. Eu sou o Colete, obrigado se você chegou até aqui, e até um outro dia.